Senhor para a igreja. A palavra se encontra no livro de Lucas 16, a partir do 19. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mande à casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormenta. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Amém, irmãos? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela minha vida, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu favor e pelas tuas misericórdias sobre a minha vida. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra diz que havia um certo homem rico. Jesus aqui já disse que ele era rico, mas mesmo se não tivesse a palavra rico, o pessoal daquela época já sabia que ele era rico, porque ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Era uma roupa que só usava a realeza, pessoas de posse que usavam esse tipo de vestimenta. E diz que aquele homem, ele dava banquete todos os dias. Ele ostentava a sua riqueza. E na porta daquele homem havia um mendigo, um homem com úlceras, um homem cheio de chagas, onde queria apenas ser alimentado com as migalhas da mesa daquele homem rico. Irmãos, aquele homem não teve a simplicidade, a humildade, o amor no coração de dar um prato de comida para aquele homem. O homem implorava as migalhas, ele não queria nem um prato de comida. Mas aquele homem era egoísta. Ele foi tudo contra a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz: amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Aquele homem, ele não amava a Deus, ele amava o seu dinheiro, a sua posição, a sua riqueza. E não amava o próximo como a ti mesmo, porque ele não ajudava um rico. Você imagina um pobre, ele ia ajudar. Se ele não ajudava um mendigo, um cheio de chaga na porta dele, querendo matar a fome. E diz aqui: aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também morreu o rico. Irmão, a morte chega. Aquele que tem vida ganha morte, não tem como. Só que o mendigo foi para o seio de Abraão. E o Lázaro foi sepultado. E quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei imaginando. Você imagina o sepultamento desse homem rico. O homem que dava festa todos os dias. O homem que tinha do bom e do melhor. A fila para beijar o caixão deve ter sido imensa, né? E aqui o sepultamento do mendigo não é nem mencionado. Diz que os anjos levou, glória a Deus. Foi para o seio de Abraão. Então, quando chegou lá, o rico implorou Abraão para ter misericórdia e pediu que o mendigo, ele se humilhou, que o mendigo
molhasse o dedo e refrescasse a ponta da língua dele, que ele estava em chamas, estava em tormento. Irmão, graças a Deus que nesse ministério nós pregamos o céu e o inferno. Nós pregamos a salvação, nós pregamos o caminho do pecado. E não tem como você, depois que morrer, você chegar no meio da estrada e decidir para onde você quer ir. A decisão é hoje, é agora. Porque depois que morrer, já era. Depois que morrer, Deus sabe para onde vai sua alma. Então, nós estamos aqui nos santificando, nós estamos aqui nos preparando para ir para o seio de Abraão. Porque, irmãos, aqui, nós estamos aqui servindo a um Senhor vivo. Eu creio que todos aqui já estão libertos, têm conhecimento de causa para onde quer ir. Eu quero ir para o céu. E nós estamos aqui adquirindo a nossa passagem, o nosso passaporte para o seio de Abraão. Porque não tem como, irmão, a gente ter toda a regalia aqui e na hora que morrer, você não tem como decidir. Então já está lançado no lago de enxofre, no lago de fogo. E não tem como, irmão. A palavra diz, e diz ele aqui, diz, porém, Abraão, filho, lembre-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os vale. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormento. Pode pensar se é pecado ser rico? Não. Houve homens no tempo de Jesus rico. Um exemplo é José de Arimateia, um homem que foi senador, um homem que fazia parte do conselho de magistrado. Quer dizer, ser rico, irmão, não é pecado. O pecado é você colocar a sua riqueza como Deus, como prioridade. Tem gente que ama o dinheiro. Tem gente que o seu Deus é o dinheiro, é a sua fortuna, é a sua mansão, é a sua boa vida. Aquele mendigo, ele não teve boa vida na terra, mas a boa vida estava preparada nos céus. Irmãos, e às vezes a gente está padecendo aqui na terra, as pessoas pensam que a gente está em pecado. Como diz a pastora, a gente não está em pecado não, irmão. A gente está sendo provado para ser aprovado. E aquele homem, com toda a regalia dele, com toda a ostentação, estava pedindo para alguém refrescar a língua dele, que ele não aguentava. Aí Abraão disse assim, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para outros não podem, nem os de lá para nós. Irmãos, o Senhor permitiu essa parábola para a gente ver que não tem como comunicar. Deus aqui fez esse rico se comunicar com Abraão, pedir favor de Lázaro, para que refrescasse a sua língua, para a gente ver o poder de Deus, para a gente saber que existe o céu e existe o inferno. Mas existe um abismo. Quem está no céu não pode ver quem está no inferno, quem está no inferno não pode ver quem está no céu. Há uma separação, irmãos. Há o santo e há o profano. E a palavra diz, aquele que está limpo, que se limpa mais, o que está sujo, se suja mais. Então não pode misturar, irmão. Não existe duas águas da mesma torneira. Você foi salvo, glória a Deus, está no céu. Você escolheu sua condenação, você está num lago de tormenta. Não pode, existe um abismo, irmão. E nós estamos aqui aprendendo isso. Nós estamos aqui buscando a nossa salvação. Irmãos, vai ser muito triste se quando chegar aquele dia o Senhor falar, parte de mim que eu não te conheço. Você vai dizer, eu sentei na amor e fé, eu louvei na amor e fé, eu preguei na amor e fé. E o Senhor vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Irmão, nós temos que ter intimidade, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que saber a diferença e ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Todos pensavam que aquele homem tinha bênçãos demais, porque era rico. Irmão, ele tinha riqueza, ele tinha um supérfluo terreno. A nossa maior riqueza está no céu. A nossa maior riqueza está no seio de Abraão. A nossa maior riqueza está nos braços do Senhor. E graças a Deus, o Senhor tem nos satisfeito os nossos desejos. O Senhor tem nos prosperado, nada tem nos faltado. E se Ele quiser que sejamos ricos, vamos ser, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas a nossa maior riqueza, em primeiro lugar, está o Senhor. Não vamos colocar nosso dinheiro, nada nosso, na frente do Senhor. Amém? E diz assim. Então replicou, e ele estava debatendo. Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormenta. Irmãos, depois que morre, irmão, já está decretado o lugar que você vai. E nós aqui na terra, nós temos obrigação de ser testemunho da nossa família.
Irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Mas se a gente ser testemunha, a nossa família vê que verdadeiramente nós sofremos uma mudança, nós sofremos uma transformação, nós sofremos uma libertação, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, eles vão se achegar. Eu tenho certeza, irmãos, porque a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se nós ficarmos na presença do Senhor e de qualquer maneira dividindo a glória do Senhor, nós não vamos conseguir alcançar a nossa parentela. Porque não tem crédito, irmão. Ela está na casa do Senhor, o que ela faz? Ela está na casa do Senhor, como ela vive. Ele está na casa do Senhor, como ele anda. Irmão, o testemunho é nosso, mesmo de boca calada. Nós somos testemunho de que Deus fez grandes coisas na nossa vida. Nós somos libertos, nós somos restaurados. E ele estava mandando, vai lá para que meus irmãos, eu tenho 5, a família dele ainda era grande. Eu tenho 5 irmãos e avisa para que eles não venham para este lugar de tormenta. Mas respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Irmãos, não é só aqui não. Toda igreja aberta prega a palavra de Deus. Toda igreja aberta prega a salvação. Toda igreja aberta prega a palavra de Deus. Então, irmão, não tem como você errar. Não tem como você dizer que não ouviu a palavra do Senhor. Não tem como você dizer que existe céu e existe inferno, porque a palavra é pregada. Então, você tem que ouvir. Dizer, mas a irmã não fala. Irmão, aqui nós não pregamos prosperidade. Aqui nós pregamos salvação. Nós pregamos a salvação. Prosperidade Deus dá se Ele quiser. Mas aqui nós pregamos a salvação. E ele estava mandando, mandem lá na minha casa, fala para os meus irmãos onde eu me encontro, para que eles não venham para cá. Irmão, não tem como, ainda depois dizer, porque fulano morreu, fez uma carta, psicografou, escreveu. Mentira, irmão. Quem morreu, quem está no lugar de tormenta, está pagando a escolha que fez. E a nossa escolha aqui é a santidade. A nossa escolha aqui é a glória. A nossa escolha aqui é o céu. E diz Abraão aqui para ele. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-me. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmão, se a gente não ouvir a palavra de Deus, se a gente não crê nessa palavra, se a gente não crê nesse Deus que transforma, a gente vai crer em quê? A gente vai acreditar em quê? Vai acreditar em imagem? Vai acreditar em alguém que morreu, que pareceu para você? Não tem como, irmãos. Não tem como. A gente tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo tu e a tua casa. A gente tem que fazer a nossa parte. Irmãos, se vocês lembrarem, na virada, a pastora mencionou 2 vezes a palavra renúncia. A gente tem que renunciar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que renunciar. Que às vezes a gente ainda está se apegando àquela coisa do mundo, aquela coisa que você tem, aquela idolatria, aquela coisa que você tem medo. Irmão, se você tem medo é porque você não tem fé. Porque fé e medo não combinam. Irmão, renuncia, abre mão, joga fora, porque Deus faz tudo novo. Deus restaura, irmão. Deus restaura. A Bíblia não fala quanto tempo aquele mendigo ficou na porta desse homem rico, mas a Bíblia fala que aquele mendigo ele foi salvo, ele foi restaurado. Ele morreu mendigo, ele morreu com chagas, ele pode ter morrido até com fome, mas ele foi recebido no céu. Irmãos, eu tenho certeza que nós também seremos recebidos no céu, porque há um Deus aqui nesse lugar. Há um Deus que tem nos restaurado. Há um Deus que tem nos apontado a salvação. Há um Deus que tem nos indicado o caminho da salvação. Há um Deus que tem nos ensinado para não dividir a glória dele com ninguém. Seja com dinheiro, seja com casa, seja com bens materiais. Irmãos, primeiro é o Senhor. O Senhor está acima de tudo e está acima de todos. Primeiro é o Senhor. E o Senhor tem nos restaurado. O Senhor tem ouvido as nossas orações. Irmãos, e aquele homem, eu fiquei imaginando aquele mendigo, ele não tinha nada. Até as feridas que ele lambia era o cachorro, talvez até para dar um refrigério. Mas ele tinha uma esperança. E a gente também tem que ter esperança, irmão. Se aquele homem não tivesse um coração bom, se aquele homem não tivesse esperança,
ele não estaria no seio de Abraão. E a nossa esperança está no Senhor. E o Senhor tem nos confortado, o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor tem avivado a nossa esperança. E eu creio, irmão, que quando nós partirmos, nós vamos para o seio de Abraão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.